A paz do Senhor, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um insight literário. No dia de hoje nós falaremos a respeito do pecado da fofoca. A paz do Senhor, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um insight literário. No dia de hoje nós falaremos a respeito do pecado da fofoca. Inicialmente gostaria de pedir perdão pelo meu sumiço. Tive que priorizar meu tempo em outros assuntos e acabei não tendo tempo para poder editar esse vídeo, mas Deus sabe de todas as coisas. Há um propósito, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quem sabe o momento ideal realmente seria agora estar editando esse vídeo, seguindo a sequência dos capítulos do livro que nós estamos lendo, Pecados Aceitáveis, do pastor Iago Martins, tá? Como vocês perceberam, eu estou editando esse vídeo de uma maneira diferente da que eu uso usualmente. Deixe aí a sua opinião a respeito, se gostou ou não dessa nova forma com que eu estou fazendo o insight literário. Creio que da próxima vez eu vou fazer um pouco melhor. Eu estou em viagem agora e não pude editar esse vídeo gravando a mim ao mesmo tempo que os slides, mas da próxima oportunidade eu vou tentar fazer os dois, tá? De qualquer forma, deixe sua opinião aí a respeito. Hoje nós iremos falar a respeito da fofoca e, ligada à fofoca, a difamação, porque uma acompanha a outra, tá? Para que a gente possa dar início, vamos conceituar o que é fofoca. Fofoca é aquilo que se comenta com o intuito de causar intriga. Às vezes a pessoa faz com o intuito aparentemente de informar, né? De contar alguma coisa a respeito de alguém. Mas no fundo, ela quer causar algum tipo de surpresa naquela pessoa que vai ouvir a notícia. Então, a intriga está ligada, com certeza, ao ato da fofoca. O grande problema é que ligada à fofoca, existe também a difamação. E o que significa, qual é o significado da difamação? Difamação é a imputação ofensiva de fato que atenta contra a honra e a reputação de alguém com a intenção de torná-lo passivo de descrédito na opinião pública. Faltou um acento no pública ali, perdão. Então, quando você fofoca, ligado à fofoca está o ato de difamar. Você acaba difamando. Existe a possibilidade, a probabilidade de haver a difamação quando você está fofocando. E por quê? Porque muitas das vezes, a grande maioria das vezes, não se tem certeza daquilo que está informando. A pessoa não viu, não ouviu, não tem nenhum vídeo, não tem nada, mas ela só supõe que aquilo que ela escutou de outra pessoa seja verdade. E a possibilidade de ser mentira, de não ser verdade, existe. E se realmente for mentira, a pessoa estiver sendo enganada e está transmitindo uma informação errada para outra pessoa, ela está causando a difamação, está imputando algo errado contra a honra e a reputação da outra pessoa, né? Então, por isso Deus pede para a gente controlar as nossas palavras, que nossas palavras sejam poucas, que a gente evite o contexto da fofoca, porque ela causa mais dano do que benefício em nosso meio e em qualquer outro lugar, tá? Curiosidade: por que só notícia ruim se espalha rapidamente? É muito mais fácil uma pessoa falar mal de outra, ou de um comércio, ou de um mau atendimento, do que falar bem. Isso até no mundo dos negócios aí, do marketing, a gente sabe que você tem que tratar bem o cliente, porque se ele ficar chateado, um cliente chateado fala para 10 outras pessoas. A média é essa. E um cliente bem satisfeito fala para duas pessoas. Então, por causa disso, é que você tem
aquela conduta no meio do comércio de falar que o cliente sempre tem razão. Você nunca vai brigar com o cliente, porque se você brigar com o cliente é problema. Ele vai acabar difamando a respeito do comércio e por causa disso os comerciantes geralmente usam esse lema: o cliente sempre tem a razão. Mas como cristãos, nós deveríamos ser diferentes. Por quê? Porque nós somos os anunciadores das boas novas. Nós não deveríamos ser anunciadores das boas novas? Nas boas novas na Bíblia a gente sabe que é o Evangelho. Mas aqui também tem um contexto de que nós deveríamos ser aqueles que falamos bem das coisas e das outras pessoas, né? Tiago vai falar em sua carta que nós devemos dar um tipo só de água. Ou a gente tem água doce ou a gente tem água amarga. Ou a gente fala bem ou a gente fala mal. Ou a gente abençoa ou a gente amaldiçoa. Então o cristão convertido é aquele que se examina, toma cuidado para não falar mal das pessoas, para não fofocar, para não difamar, porque ele é o quê? É um instrumento nas mãos de Deus e Deus abençoa, Deus não amaldiçoa. Então, nós não deveríamos anunciar as boas novas? Deveríamos. Então, por que é que a gente espalha notícia ruim? Por que a gente não fala bem das pessoas? A resposta é clara, porque nós somos o quê? Pecadores. Só que os cristãos são pecadores lavados e remidos no sangue de Cristo, que possuem a presença do Espírito Santo dentro deles. Então o Espírito Santo nos capacita, se a gente der lugar, a sermos um instrumento de bênção, a deitarmos ali águas doces e não amargas. Mas depende de nós lutarmos contra a carne e darmos lugar para o Espírito, para que assim não sejamos instrumentos da carne de Satanás para causar contenda, brigas e divisões no nosso meio, tá? Tiago ele fala: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago 3:2. Né? Então Tiago vem falar que como pecadores nós eventualmente pecamos por acidente. Mas se alguém chegou a um nível que não consegue tropeçar nem em palavra, nem aquilo que sai da boca dele causa qualquer tipo de problema, então nós atingimos uma maturidade e um domínio próprio que a gente é capaz de refrear qualquer outro impulso pecaminoso da carne. Aquele que já conseguiu ter um domínio próprio a tal forma que consegue medir suas palavras, nenhum tipo de palavra que saia da boca dele é uma palavra que machuque. Pelo contrário, é uma palavra que edifica, é uma palavra que glorifica a Deus. Essa pessoa que chegou a esse nível já atingiu a maturidade, né? Não é a perfeição sem pecado, mas é o autocontrole, o domínio próprio, a maturidade de um servo de Deus experimentado na palavra, né? Você vai olhar para ele e vai perceber um testemunho sério, firme, fiel de Deus na vida dele, tá? É o que nós devemos estar buscando no dia a dia. Chegar a esse ponto de que nosso testemunho alcance até mesmo as palavras que saem da nossa boca. Cristo deixa bem claro que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Porque tudo que sai da nossa boca provém do coração. Então, quanto pior nós usamos as palavras, quanto mais essas palavras representam a carne e não o espírito, mais a gente percebe a imaturidade que nós temos. Tá? Então, quanto menos fofoca, quanto menos difamação, quanto menos problemas advêm de nossas palavras, possivelmente nós estamos mais maduros. É mais ou menos isso que Tiago está querendo ensinar aqui. Tá? Então, para não tropeçar em palavras, nós temos que ter um controle sobre o quê? Sobre a nossa língua. E qual o problema da língua de um pecador? A língua costuma destilar falsidade. A nossa língua costuma ser covarde. A nossa língua costuma ser invejosa. A nossa língua costuma tirar a paz. Por quê? Porque nós somos pecadores. Tiago, em sua carta, vem falar que a língua é como se fosse o leme de um navio. O leme é bem pequeno em relação ao tamanho do navio,
mas dependendo de como você usa a sua língua, você pode ir para a esquerda ou você pode ir para a direita. Você pode causar conflito ou você pode trazer paz. Você pode lançar fogo numa floresta, você pode jogar água, né? Então, tudo o que vai determinar de você fazer o bem ou o mal é a sua comunhão com Deus, e se você está vivendo em espírito ou se você está vivendo na carne. Se você é imaturo ou você maduro, no caso, ou você é imaturo. E nós temos que buscar a maturidade cristã. Temos que buscar ser perfeitos em Cristo, atingir a estatura completa de varão perfeito em Cristo Jesus. A maturidade. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. E para isso nós devemos amadurecer, e dentro dessa maturidade está o controle da nossa língua. Tá? Quais as principais motivações que induzem as pessoas a fofocarem, a difamarem? Quais são as principais motivações? Produzir um sentimento de superioridade, tá? O que isso quer dizer? Geralmente uma pessoa, quando fofoca e difama alguém, ela o faz para se sentir melhor do que aquela pessoa. Tá vendo fulano ali fazendo aquilo, falando aquilo, bebendo aquilo, vestindo aquilo, não fazendo aquilo, e aí quando você começa a notar erros e defeitos no outro, ali há um grande risco de você estar fazendo isso para se sentir melhor, né? É a mesma atitude do fariseu diante do publicano, ele orando ali a Deus e apontando para o publicano e falando assim: Senhor, eu não sou como aquele, porque eu jejuo 3 vezes na semana, eu devolvo as minhas ofertas, os meus dízimos, faço orações e tudo, e o publicano ali no cantinho só batendo a mão no peito e pedindo misericórdia a Deus porque sabia que era pecador, né? E o fariseu, a gente sabe que Jesus fala que desceu não justificado, enquanto publicano sim. Então a humildade está ligada aí no reconhecimento de quão pecaminosos nós somos, tá? Então aquele que fofoca com muita constância, geralmente ele o faz, mesmo às vezes sem perceber, para se sentir melhor, para se enxergar melhor, né? O que leva ao segundo motivo da fofoca: camuflar nossos defeitos e pecados. Então você foca tanto no outro, tanto na vida do outro, que você acaba não olhando para si mesmo e vendo seus próprios defeitos, seus próprios pecados, né? Jesus fala numa passagem em Mateus que antes da gente tentar tirar o cisco do olho do irmão, nós temos que vir e remover a trave do nosso. Aí nesse momento a gente está preparado e apto para chegar ao nosso irmão e removê-lo. Ele não está impedindo a gente de tentar aconselhar ou consertar alguém que esteja errado, mas ele quer que a gente olhe para si mesmo e perceba se a gente não está no mesmo pecado, que aquilo que a gente está tentando corrigir na vida da pessoa, talvez esteja até pior na nossa. Ele fala assim: dê testemunho primeiro, dê exemplo primeiro, viva, seja cheio do Espírito Santo, dê um bom testemunho de forma que as pessoas percebam que você é um cristão maduro. Então aí agora você vai lá e tenta consertar e remover e aconselhar aquele irmão que está praticando um erro pequeno ou qualquer tipo de erro, tá? O que às vezes acontece é que a gente não busca dar o melhor dos nossos testemunhos. Existem muitos erros claros e visíveis em nós que as pessoas conseguem perceber, distinguir e ver, enxergar, e aí na hora que a gente chega para aconselhar, a pessoa fala: quem é você para poder me aconselhar? Você? Logo você está querendo me trazer conselho? Então sim, é nesse quesito que Jesus quer nos admoestar a tomar cuidado. Não dê oportunidade para que essa pessoa possa impedir a ação de Deus, que às vezes Deus está te usando para aconselhar aquela pessoa, mas ela não vai receber o conselho porque você vive na carne, vive de forma imatura. Então ainda não está preparada para poder estar dando conselhos, porque infelizmente a sua vida não condiz com uma vida de obediência, uma vida de fidelidade a Deus. Então Deus quer que a gente busque a maturidade justamente para sermos
obreiros aprovados, que saibamos usar bem a palavra de Deus e que não tenhamos vergonha de nada. E assim, quando a gente chegar diante de qualquer pessoa para admoestar, para aconselhar, para puxar a orelha, elas vão olhar para a nossa vida, vão olhar para o nosso testemunho e não vai ter o que falar, vai baixar a cabeça e saber que você está sendo instrumento de Deus para abençoar a vida dela. Então devemos tomar cuidado, porque às vezes nós não estamos preparados para poder aconselhar e aí acaba causando outros problemas por causa disso, tá? Então, além do pecado, uma das principais motivações que nos faz fofocar e difamar é justamente ter esse sentimento de superioridade e tentar não olhar para os nossos próprios defeitos e pecados. Outra curiosidade: falar mal, até quando é verdade, é pecado. Como assim? Eu só estou falando a verdade. Eu só falei a verdade, eu não estou fazendo fofoca, só estou falando a verdade, né? Por que é pecado falar mal até quando aquilo que você está falando é verdade? Porque a nossa prioridade deveria ser zelar pela reputação de nosso irmão. Então, ao invés de falar do defeito do irmão para outro irmão, nós deveríamos estar zelando pelo testemunho do irmão, porque ele está aqui representando Cristo na terra. Então nós deveríamos ir até ele e falar para ele a respeito do que ele está fazendo, para que ele tenha oportunidade de arrependimento e mudança. E não falar para 10, 15, 20 pessoas ao redor dele e não dar oportunidade para que ele possa mudar, mas 10, 15, 20 pessoas vão começar a ficar reparando e todo mundo vai ficar calado, ninguém vai falar nada e aquele irmão continua no erro e ninguém se serve de instrumento para abençoar o irmão, para admoestar, aconselhar para que ele possa mudar. Então, falar mal até quando é verdade é pecado, se ou quando você não se importa de despertar a pessoa para o erro dela, mas fala do erro dela para várias pessoas. Nós temos que zelar pelo testemunho de nosso irmão, né? Quando ele cai, é toda a igreja que é afetada. Você e eu somos afetados porque nós somos participantes da igreja. Então devemos tomar esse cuidado e realmente isso é meio complicado. Porque dependendo do irmão que erra, ele às vezes não tem maturidade para receber uma repreensão. Ou talvez a minha vida não condiz ainda com um obreiro aprovado, uma vida madura. Então eu sei que se eu chegar até o irmão e falar alguma coisa, ele vai voltar com 5, 4, 10 pedras para cima de mim. Então a gente vai ver o que a gente deve fazer nessas situações um pouco mais adiante. Mas por que não devemos falar mal? Porque o pecado de maledicência, porque é pecado a maledicência e porque nós devemos zelar pela reputação do outro, tá? Independente do que ele tenha feito, não devemos estar espalhando informações que venham danificar a reputação de nosso irmão, ok? A fofoca é permitida em algumas situações. Mas como assim a fofoca é permitida em algumas situações? Coisa estranha, esquisita é essa? Vocês vão entender. A fofoca ela é permitida quando você vai falar para a própria pessoa do erro dela. Então você vai fofocar para a pessoa que você enxergou que está num erro, que está fazendo alguma coisa errada, que está, né, de alguma forma vivendo de uma forma negativa, que não glorifica a Deus. Então ela é permitida quando você vai falar com a própria pessoa. Qual é o segundo momento que a fofoca é permitida? Quando você vai orar a Deus, você vai fofocar para Deus. Então não tem problema. Você entra pro seu quarto, entra pro joelho e vai falar dos problemas que você acha que viu na vida do seu irmão, o que você viu, o que você sabe, que realmente a pessoa tem que mudar. Você percebe, pelo fruto a gente conhece a árvore, aquela coisa toda. Então as obras estão aí manifestas e às vezes a gente enxerga mesmo. Então você vai lá em secreto, no seu quarto, ajoelha, ora a Deus e conta tudo para ele, fofoca para ele. E Deus, na sua onipotência e onipresença e tudo, vai agir na vida do irmão para mudar, tá? E um terceiro momento que a fofoca é permitida é quando ela é feita para o pastor. Quando é feita para o pastor é permitida. Como assim, irmão Johnson? A gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, Paulo escreve assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Então, se você perceber claramente, Paulo informa em carta aos irmãos que estavam na igreja lá em Coríntios de que os irmãos da casa de Cloe foram fofocar para ele. E por que os irmãos foram fofocar para ele? Porque possivelmente eles viram que problemas
estavam surgindo e iriam dificultar ou até mesmo impossibilitar a comunhão dentro da igreja. Então eles foram pedir socorro para aquele que podia socorrer, aquele que tinha autoridade para fazer alguma coisa, né? A Bíblia não deixa claro se eles tentaram fazer alguma coisa dentro da igreja antes, mas ficou claro que Paulo recebeu as informações. Então, quando alguma coisa acontece na igreja que às vezes foge ao controle de alguém, ou alguém vê o que está acontecendo, mas não tem o testemunho suficiente ou necessário para repreender e ter autoridade sobre aquela pessoa que ela precisa aconselhar, é normal ir até o pastor e falar com o pastor a respeito daqueles problemas, para que o pastor, que tem autoridade, possa chegar para as pessoas envolvidas e conversar com elas. Porque às vezes não, grande parte das vezes as pessoas envolvidas não reconhecem qualquer outra pessoa a não ser o pastor, né? Eu já passei por isso, eu sei o que é isso, de você tentar aconselhar alguém e a pessoa fala assim: o que é que você é mesmo? O que é que você é? Você não é nada meu, você não é nem meu líder de jovem, você não é nada meu. O que é que você é para poder falar qualquer coisa comigo? Eu lembro que eu falava assim: eu sou a mula que Deus usou para repreender o profeta. Tá? Quer dizer, eu acho que eu sou um pouquinho melhor que a mula, porque pelo menos eu sou em mais semelhança de Deus, eu sou um ser humano, né? Mas Deus usou uma mula para repreender o profeta e agora está usando a mim para poder te repreender. Agora, se não quiser receber a repreensão, né? O conselho, o ensinamento. Então, por causa da falta de, às vezes, você não ter um cargo, ou você não ter um diploma, ou você, às vezes, as pessoas não recebem de você o conselho, o ensinamento. Então, do pastor, se ela não receber, é porque realmente é apóstata, né? Porque realmente, às vezes, nunca nasceu de novo, é porque realmente não é cristã de verdade, nunca teve Deus na vida. Se o pastor chegar e orientar e a pessoa não aceitar, é porque ela não é de nós, né? É o que Jesus fala, né? Se você tentar levar, conversar, ensinar e a pessoa não aceitar várias vezes, trate ela como uma gentia. Ela não faz parte da comunidade de Israel. Então, a fofoca é permitida quando você tem por intenção ajudar a pessoa, mas a pessoa, se você sabe que não conseguiu ou não consegue falar com ela, então você vai falar com o pastor, que é aquele que tem autoridade para poder aconselhar aquele irmão, né? A única pessoa que possivelmente ele possa respeitar, porque se não respeitar o pastor, possivelmente ele nem cristão ele é, né? Então, amados, para evitar todos os problemas, qual é a regra de ouro que nós temos que adotar dentro da igreja? E é justamente a falta de cumprimento desse mandamento aqui, dessa ordem de Cristo, que faz com que esses problemas, boa parte dos problemas, surjam na igreja. Se nós adotássemos essa conduta que Cristo coloca e nos ensina aqui para fazer, a gente evitaria um bocado de problema, tá? Então, vamos ler lá o que está escrito em Mateus capítulo 18, de 15 a 17. Está escrito assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Tá? Então, o que Jesus está querendo ensinar a gente aqui nesse momento? Se você percebe que um irmão está em uma vida de pecado, está praticando algo que seja pecado, e você viu, você foi testemunha daquilo, ninguém te contou, não foi uma fofoca que você recebeu, você viu ele em pecado, você ouviu ele cometendo pecado, você viu um vídeo dele cometendo pecado. Hoje em dia tem várias formas de você descobrir alguma coisa, viu fotos dele cometendo pecado. Você vai até o irmão com a Bíblia, busca Deus primeiro em oração e tal, se reveste, vai em espírito, e aí leva a Bíblia, e naquele ato que o irmão está caindo, você mostra os versículos bíblicos do erro dele, e aguarde para ver se ele reconhece que realmente estava errado, que cometeu o pecado, e se ele reconhecer e se arrepender, e com o tempo você perceber mudança, parou por aí, ninguém precisou ficar sabendo de nada, você ficou sabendo, você foi lá, conversou com o irmão, ele se arrependeu, você viu que ele mudou, ficou entre você e ele, acabou a história, segue vida. Mas se esse irmão
mesmo percebendo que você é testemunha, que você sabe, que você viu, que você está ali com a palavra, mostrando para ele não admite, não reconhece, continua duro no pecado dele, querendo continuar no erro, aí você leva 2 ou 3 testemunhas. Nesse momento aí você pode até levar o pastor, por exemplo. Há uma possibilidade, porque você já foi com ele e não deu certo, agora você vai lá e leva 2 ou 3, você vai no pastor e já conversa com ele e vai com o pastor lá. E conta de novo toda a situação diante do pastor, diante das outras testemunhas, daquilo que você viu e tudo, das provas que você tem, e ver se o irmão muda. Se o irmão não mudar naquela atitude, naquele hábito, naquilo que ele faz que é errado diante de Deus, aí por final, é por isso que eu falo, talvez você pode levar o pastor na segunda vez, porque aí o pastor já vai ficar ciente, o pastor vai conversar com ele. Se mesmo assim não houver mudança, o pastor vai levar diante da igreja, que é aquele momento que você vai disciplinar em termos de você excluir o irmão do rol de membros. Quando você fez várias tentativas antes e o irmão continua no pecado, então Paulo manda remover o iníquo do nosso meio, para que se porventura ele seja cristão, a carne seja destruída pelo diabo, mas a alma dele seja salva no dia da vinda de Cristo. Então, Deus não quer que fermento fique dentro da igreja, pois se o fermento ficar, vai levedar toda a massa. Se uma pessoa vive de forma errada constante, dando testemunho errado constante, se não for removida, os demais que estão na igreja, que estão suscetíveis, que não são maduros, poderão praticar os mesmos pecados. E se você for lá reclamar deles, falar, mas fulano faz isso, mas Beltrano faz isso, por que você está falando de mim? E é assim que começa o problema dentro da igreja. É por isso que tem a disciplina, é por isso que a gente tem que remover, para que a gente possa zelar pela santidade dentro da igreja, pela representatividade de Cristo, da imagem de Cristo na igreja. Se a gente não tomar esse cuidado, a igreja vai perder o testemunho de Cristo no meio da sociedade. Então, se diante da igreja a pessoa não reconhecer que ela está no erro, que ela precisa mudar as atitudes, o comportamento, os hábitos dela, então Jesus falou, considera essa pessoa como uma pessoa descrente, uma pessoa que não faz parte de Israel, por isso que ele fala gentil ou publicano. Essa pessoa não é participante da comunidade de Deus. Remova essa pessoa. Ela não é ovelha, ela é bode. Tira esse bode do nosso meio, tá? Porque não é possível que a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, ela não consiga perceber que ela está no erro, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se ela não enxerga, é porque ela ainda continua cega nos pecados dela, não foi ainda salva, não foi regenerada, ainda está morta em seus pecados, e é por isso que ela não entende a palavra de Deus. Para ela parece loucura. Ela estava vivendo uma religiosidade dentro da igreja, mas nunca nasceu de novo. Precisa se arrepender ainda, ter um encontro pessoal com Cristo ainda de verdade, para poder assimilar as ordenanças e colocá-las em prática. Tá, amados? Então, a reflexão baseada no capítulo 4 do livro dos Pecados Aceitáveis, do pastor Iago Martins, é essa de hoje, tá? Nós temos que usar muito essa regra de ouro aí, que infelizmente usamos pouco, para que os problemas em nossas comunidades religiosas venham ser diminuídos, tá? Se todo mundo buscasse fofocar menos, difamar menos e aconselhar em espírito mais os nossos irmãos que erram do que falar mal deles para outros, os problemas seriam bem menores nas nossas comunidades religiosas. Que Deus venha assim nos capacitar a colocar em prática a regra de ouro, tá? Se porventura algum de vocês que estejam ouvindo ou vendo estão vivenciando, experimentando situações semelhantes, tentam orar a Deus. Quem estiver em pecado, reconhecer seus pecados. Quem estiver tentando orientar e não está em pecado, ter paciência, longanimidade para com aqueles que ainda são imaturos, e busque ajuda de pessoas mais maduras, né? E sempre quando tiver um problema na igreja, fale com o pastor. Fofocar com o pastor não tem problema. Tenta primeiro resolver com o irmão. Se o irmão resistir, vá falar com o pastor, tá? Claro, tudo isso coberto por oração, né? Muito amor, muita misericórdia, muita longanimidade, mas a gente não pode aceitar o pecado dentro da igreja. Se alguém estiver em pecado, tem que ser aconselhado para que ele possa mudar e assim viver de forma a honrar e glorificar e exaltar o nome de Cristo. Amém? Que Deus venha abençoar cada um de vocês, e em breve estarei colocando o próximo capítulo, tá? Deus abençoe, Feliz Natal a todos e um próximo ano novo. Paz.